Deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfazeis os desejos da carne, porque os desejos da carne são contrários aos do Espírito, e os do Espírito aos da carne, pois são contrários uns aos outros. Bem-vindo ao Revolução Jesus. No programa de hoje a gente vai falar sobre isso, essa batalha do corpo e da alma, o Espírito no meio disso tudo. Será que a gente é um ser desconectado? O nosso corpo pede uma coisa, mas a vontade de Deus parece que pede outra, e aí a gente tá fadado a ser infeliz? Calma, o programa de hoje vai falar sobre essa verdade e muito mais coisas. Mas curte aí o que rola no programa. Camisinha, pílula anticoncepcional, coito interrompido. Atualmente, formas amplamente usadas para se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce ou indesejável. Hoje, Revolução Jesus fala sobre sexo. E se o mundo oferece vários métodos de prevenção sexual, nesta noite você vai conhecer o método que previne não só o corpo, mas a alma. Estamos falando da teologia do corpo, desenvolvida pelo Papa João Paulo II. Para explicar o assunto, convidamos dois especialistas, Adriano Dantas e Guilherme Rosa. Para desopilar a mente e o coração, quem canta é God Fister, uma galera jovem direta do Rio de Janeiro. Curta ainda Padre Silvio soltando a língua, Conexão com Andresa, Prato do Dia e muito mais. Vamos falar desta verdade. Fomos criados no amor e para o amor. E corpo, alma e espírito tá tudo incluso. Eles não se dividem. É isso que vamos falar É isso que vamos falar no programa de hoje, aqui no Revolução Jesus. E a banda é essa, God First. Fala, galera, bem-vindos. Do Rio de Janeiro, um estilo todo próprio e bem jovial. Por que o hardcore? O hardcore é um estilo que atrai bastante os jovens, né? E a nossa missão é essa, é trazer o jovem para a igreja e mostrar para ele que a igreja não é careta, a igreja não é paradona, a igreja também é rock and roll. Então venham, jovens, venham para a igreja. E é isso que a gente quer que você faça agora. Venha para a Revolução Jesus, venha para a Igreja Católica, que é viva e é jovem. Você curte agora o show, o som, a zoeira e também a profundidade de God First. Do show, galera! 1, 2, 3, vai! Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro porque tens triunfado. Eu louvo e adoro porque tens triunfado. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo, porque santo é. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, porque santo és. Bendito é o que vem, bendito é o que vem, bendito é o que vem, em nome de Deus. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, porque santo és, porque santo és.
Banda God First, aqui no Revolução Jesus, começando a sua quarta-feira. Fala, Fernanda, bem-vinda! Muito obrigada! Bem-vinda a você, que bom chegar até aí. Nós estávamos no TwitchCam, rolando aqui nos bastidores, né? Pra você que estava aí curtindo, mas agora ao vivo pela TV Canção Nova. Nossa, que microfone diferente. Pois é, gente, é porque Inovador. graças a Deus nós temos vários cantores, entendeu? E os nossos microfones estão aí, né? A disponibilidade, o melhor para o convidado, claro. Legal, mas gostei do seu aqui, você gostou? bonitinho o design dele aqui. Mas aí, galera, Adriano, esse final de semana a galera tava em missão. Muitas missões, Fernanda. Graças a Deus, eu e Andresa estivemos em Itaperuna, no Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço pra galera. Estivemos lá, eu, Andresa, mas também Celina Borges, o padre Roger Luiz, mais de 2.000 jovens louvando a Deus. Então aqui o meu abraço para a galera do Nono Seta. Meu abraço para vocês. E agora, o abraço pra galera do Rio de Janeiro. Foi a Magda Chikawa, Luciana Munhoz, Alan... Guilherme Zaparoli. Guilherme Zaparoli, uma galera. Inclusive, se você for agora no Facebook do Revolução Jesus, você vai curtir as fotos da missão. É isso mesmo, tá aqui a Magda inovando. Tem aí um jovem esticado como Lázaro. Cara, eu fico Ó, aí, ó, apaixonado vou mostrando. pela criatividade Olha aí, gente. dos missionários do Revolução Jesus. A gente sempre tem um roteiro, Essa é a né? Luciana, Mas Guilherme. o Espírito, ele inova. Ó. Olha a Magda que fez. Quer Muito saber legal. o que quer dizer esse tanto de faixa nessa pessoa? Só mandar um e-mail. Agenda revoluçãojesus@canção nova e pedir uma missão. E nós tivemos promoção. Toda semana tem promoção. A semana passada, a nossa vencedora, a ganhadora foi a Tayana. A Tayana respondeu assim, ó, pra pergunta. Então, pra mim, muitas vezes é bem difícil vivenciar o novo. Procuro olhar pra frente e vivenciar o hoje que Deus me permite viver. É dar uma nova chance a si mesmo. Parabéns, Tayana, você ganhou. E pra você que tá curtindo agora, você também pode ganhar a promoção. Sabe o que você vai ganhar? Você vai ganhar muita coisa, gente. Tá demais. Você vai ganhar o livro Sexualidade, olha, Afetividade, do Padre Mário. O CD da banda God First, que ficou muito fera, inclusive, gente, a última música deles, El Papa está em Madrid, vai para a Jornada Mundial da Juventude em Madrid. E além disso, gente, eles vão ganhar camiseta. Olha aqui, que legal. Olha, Juninho. Uma feminina e uma masculina. O que você precisa fazer? Você vai no blog.cancional.com/Revolução Jesus e você vai responder a seguinte pergunta. A promoção é castidade. Quem ama, espera. Pra que viver a castidade? Pra quê? Responde lá, deixa seu comentário. Semana que vem nós vamos anunciar quem vai ser o ganhador. E você pode enviar a sua pergunta para os nossos convidados no Twitter Revolução Jesus. Durante os intervalos eles vão estar respondendo algumas perguntas aqui também. Então não deixe de participar porque o programa vai estar bom demais. Ele é publicitário. Já participou da Jornada Mundial da Juventude, já foi para a Austrália numa ação missionária. Guilherme, ele é arquiteto, também já tem uma experiência aí com a teologia do corpo, é também um missionário nessas terras de nosso Deus e também vem falar de castidade. É o Adriano Dantas, com vocês os nossos convidados de hoje. Bem-vindos, garotos. Obrigado. Eu acertei a ordem aí, eu falei de profissões diferentes aí. Acertou. Bacana. Já começando, o que é castidade? Bom, castidade, primeiramente, é uma virtude. Uma virtude que não tem como falar de castidade se a gente não falar um pouco do amor. Os dois caminham juntos. A castidade é uma virtude que a gente precisa ser treinada para vivenciar o amor da maneira que Deus nos criou, da maneira correta. Então, e aí que entra a teologia do corpo. Ela ensina como viver a castidade e como o que é o amor, como nós somos chamados a amar. E teologia do corpo, o que é, então? Teologia do corpo é um conjunto, a gente costuma dar o nome de... É chamada teologia do corpo, o conjunto das 133 catequeses do Papa João Paulo II, do começo do seu pontificado, né? Aquelas catequeses das quartas-feiras. Quando ele terminou tudo aquilo, ele falou, vocês podem dar o nome disso de teologia do corpo, que é um conjunto de ensinamentos sobre o amor humano. O Papa João Paulo II sempre foi apaixonado pelo relacionamento
entre homem e mulher, né? Ele sempre acompanhou com muito carinho, pastoral, desde os seus tempos de sacerdote. Grupos de jovens Grupos de ali, jovens. levava a galera para acampar e falava de Quantos foram se afetividade, aconselhar, né? quantos casais de namorado foram se aconselhar com ele, quantas cartinhas, né? Então ele pegou toda essa experiência pastoral e inspirado que é, né, o nosso beato João Paulo II, nos deu esse presente hoje, né? Uma visão, eu diria que nova, diante daquilo que a igreja tinha até então, né? Não é que não revogando nada daquilo que já nos foi passado, né? Mas nos ajudando a compreender com mais profundidade, com mais riqueza, essa beleza que é o plano de Deus pro amor humano. Mas, cara, num mundo tão erotizado, né, as propagandas, a mídia, é um hedonismo imenso, é possível falar de castidade, é possível a gente falar para o jovem de hoje, viva a castidade, como essa plenitude mesmo do amor, né, como essa proteção do amor contra o egoísmo, da agressividade. É possível? A gente não é piegas. É possível. Não, porque apenas conhecer a castidade, não saber o que é castidade, como ver a castidade, não é suficiente. A gente precisa aprender o que Deus quer que a gente tenha com a castidade. Ele quer que a gente tenha vida em abundância. Então, até esse ponto de vista que a teologia do corpo traz, é justamente para que a gente aprenda o que Deus quer da castidade, o que Ele quer que a gente aprenda com isso. Essa teologia do corpo do Papa João Paulo II, ela acaba dando os porquês das regras, ele desmistificando tudo o que essa sociedade hoje em dia coloca para a gente como verdade, como razão de viver, essa sociedade hedonista que quer a busca do prazer como fator para ser feliz. E ela ensina que a castidade é o viver o amor para o próximo, é doar-se. Então, é esperar, respeitar, ter continência. E é possível porque a verdade liberta, né, Adriana? A gente não pode se omitir de proclamar a verdade de Deus. O plano de Deus para nós é maravilhoso, né? Se a gente não conhece, a gente se deixa enganar muitas vezes por algumas mentiras que o mundo tem colocado. Ou algumas distorções daquilo que é belo. O sexo foi criado por Deus, a sexualidade é criada por Deus. Só que o mundo distorce, o pecado vem distorcendo essas concepções daquilo que Deus criou de uma maneira tão maravilhosa, né? Então, é possível falar assim, com coragem, para a gente falar a verdade. E o interessante é que a igreja, né, ela é tão bacana nessa questão da sexualidade e do sexo que ela levou ao altar, né, a questão do sexo, colocou dentro de um sacramento, ou seja, no lugar devido, o grande presente, né? Então, por isso não ser deturpado, né, não ser violado a qualquer momento em busca de uma satisfação apenas pessoal, né? Então, assim, a gente percebe aí a teologia do corpo sendo esse norte para que possamos viver a dimensão da castidade. Qual é o desafio hoje de viver a castidade? O que vocês acham? Vocês, ao mesmo tempo que são jovens, estão aí no despertar também, né, de uma sexualidade e tudo mais. Qual o grande desafio? O desafio é justamente rebater o que a sociedade hoje em dia coloca para a gente. A proposta que eles colocam para a gente é uma proposta muito superficial de viver a sexualidade, como nós somos produto, objeto. Enquanto que a teoria personalista de João Paulo II, ela nos mostra que nós somos reflexo da criação de Deus. Então, até a Trindade Santa é a base para todo casamento. Por exemplo, da maneira que é a Trindade Santa, o amor de Deus Pai pelo Deus Filho, e gera uma terceira pessoa, porque o amor gera vida e gera o Espírito Santo, assim também o amor entre o esposo e a sua esposa é um amor que deve gerar a vida. E isso é um reflexo para a gente conseguir viver essa castidade de um modo diferente. Pode falar, Guilherme. Para mim, no meu testemunho de tentar viver isso hoje, o desafio maior é de ter um coração inteiro, um coração íntegro, né? Porque o desafio do amor é você dar-se, né? A gente só se realiza no amor quando a gente se dá. E para dar-se é preciso se possuir primeiro. Então manter um coração inteiro, porque a gente costuma se dividir, às vezes, nas situações da nossa vida, ou até mesmo dividir o nosso pensamento, o que a gente pensa, do que a gente quer. Né? Nosso corpo diz uma coisa, mas o nosso coração diz outra. Então, essa fragmentação é o maior desafio hoje, né? Manter meu coração inteiro na busca desse amor. O papo tá muito bacana, só que quem vem nos ajudar também nesse papo é o Padre Silvio. O Padre Silvio soltando a língua aqui no Revolução Jesus. Curte aí.
Aí, galera, Revolução Jesus, olha a situação que me colocaram. Já pensou se eu fosse italiano? Não poderia falar, estou com a mão presa. Mas é isso que o pessoal pensa, que castidade é isso. É você ficar preso, é você ficar amarrado. Que a castidade cristã tem esse lance de, não posso fazer nada, não é isso, não é aquilo. E aí a gente acaba ficando assim, ó, totalmente preso, totalmente amarrado. Mas nós vamos conversar sobre isso aí. E o grande desafio para nós, Juventude Revolução Jesus, é nessa sociedade meio louca em que não valoriza a família, não valoriza a pessoa humana, o corpo, as coisas bonitas, é a gente viver essa castidade. É quando a gente não fica naquela situação amarrada, presa. Por quê? Porque os valores não são esses. O desafio é olhar a castidade como uma possibilidade de vida. É claro que a moçada tem muito esse perigo, essa desatenção, esse medo. Porque quando a gente fala de castidade é isso mesmo. Como é que nós vamos trabalhar hoje no desafio social? Essas coisas que às vezes caem muito no prazer, na sensualidade. E como trabalhar isso? Então o desafio para nós, Revolução Jesus, é provar ao mundo, à sociedade, que é possível sim viver uma castidade, não da maneira amarrada, presa, mas da forma libertadora, que nos leva para a vida, que valoriza a vida, que valoriza a pessoa humana. Aquele ou aquela com quem eu me encontro não pode ser um objeto de uso, precisa ser um tesouro de Deus, um presente que Deus oferece para nós. Revolução Jesus com você. Um abraço. Valeu, Padre Silva, aí pela dica. E para você que está aí na interatividade, mandando a sua pergunta, muito bem, pode mandar mesmo, que os nossos convidados vão estar respondendo. Inclusive, o Padre Alex Ventura diz assim: castidade é o domínio de si mesmo, é fundamental para a pessoa ser capaz de se doar aos outros. Muito obrigada, Padre, pela sua colaboração aí. Vamos lá, pergunta. Vou perguntar essa para o Adriano. Adriano, o André Felipe perguntou assim, Janielson. O que eu posso fazer quando o namoro não vai bem, porque a namorada quer transar e eu quero viver a castidade? Então, isso é bom para a gente pensar o seguinte, até o Papa João Paulo II fala uma coisa, o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é usar o outro. Então, sabendo disso, eu não sou um objeto. Então é você exigir que ela respeite a sua dignidade. Se você colocar isso, às vezes no começo pode parecer aquela, nossa, mas como isso? Eu tenho direito. Não, o meu corpo é meu até eu me entregar para você no casamento. Muito bem, Guilherme, agora para você. Como viver a castidade no mundo tão permissivo? E depois, como transmitir a minha castidade ao meu cônjuge? É o Henrique quem perguntou. O nosso testemunho cristão nesse mundo nunca é fácil, né? E não é assim também nessa questão da castidade. Algumas coisas eu acredito que são fundamentais para se viver. Por mais que a gente conheça a teologia do corpo ou todas as catequeses do Papa João Paulo na nossa cabeça, é fundamental que a gente continue procurando os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, buscar a vida em comunidade, ter amigos que caminhem com a gente, né, dividindo compartilhando os mesmos valores, vida de oração pessoal. Se eu souber de cabo a rabo a teologia do corpo, mas não estiver buscando a vida no Espírito, é impossível. Já é difícil fazendo tudo isso, já é uma batalha que a gente quer lutar e faz parte da nossa vida cristã, mas é impossível sem isso. Agora, em relação ao cônjuge, é a partir do testemunho, né, que nasce o convencimento. O Espírito Santo é quem convence, mas muitas vezes ele usa desse testemunho. E é a missão dessa, não sei se é dessa esposa ou desse esposo, né, mas é a missão dele dentro desse relacionamento, dentro desse matrimônio, começar a testemunhar. Logicamente, Deus vai te dar sabedoria e discernimento para ter as ferramentas que você precisa, talvez dentro da comunidade paroquial, talvez recursos de livros ou de palestras, mas começa do seu testemunho. Se no seu testemunho você não tiver fortalecida, vai ser difícil. Muito bem. Adriano, o Gabriel pergunta assim, o que você acha da lei que delibera máquinas de camisinha nas escolas públicas? Esse é um assunto que precisa ser bem mais conversado. O buraco é bem mais embaixo, como a gente fala, né? Porque isso acaba levando as pessoas à ideia de eu vou poder usar outra pessoa sem correr risco de ter uma gravidez indesejada, de pegar uma doença, o que na verdade não é uma mentira. Isso vai acabar acarretando uma visão desenfreada e desordenada do sexo. E uma outra pergunta
Você viu que os nossos twitteiros estão demais? O Pode assunto enviar, é provocador, gente. Pode né? mandar a sua pergunta. Agora pro Guilherme. O André Felipe. Como exercer a castidade em um relacionamento com si mesmo, com o seu próprio corpo? Como viver a castidade? Mesmo se você não tem uma namorada. Eu acho que a gente precisa manter os olhos fixos na nossa vocação, no nosso chamado por Deus. Quando a gente toma consciência disso, e a teologia do corpo, o Papa João Paulo nos ajuda muito a reconhecer a nossa dignidade, o nosso chamado, a nossa vocação, tudo fica mais fácil. Não existe gente sem vocação, sem chamado nesse mundo. Existem fases da nossa vida em que a gente vai discernindo talvez uma vocação ao matrimônio, uma vocação ao celibato, mas mesmo esse período de discernimento, ele não é perdido. Né? Muita gente pensa talvez, quando eu casar vou começar a viver a vida com Deus, eu vou começar a viver a castidade, ou quando eu me tornar um padre, eu começo... Não, todo o nosso caminho, esse caminho de discernimento já é um caminho de aprendizagem, de fortalecimento nesses valores. Como viver consigo mesmo parte em alimentar em nós tanto o nosso psíquico, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, um pouco daquilo que eu já falei, né, vida dos sacramentos, a comunidade, os amigos, tudo isso fortalece nessa caminhada, nesse discernimento. E a grande sacada de João Paulo II, né, até porque ele era filósofo e ele desenvolveu essa ética personalista, é mostrar o dom da pessoa, né? Só se vive castidade aquele que se ama. Né? Não tem como você querer viver a castidade se primeiro você não se curte, você não se analisa como um filho de Deus, criado para esse projeto bonito de amor, para se possuir, se disponibilizar, né? Ser controlador também dos seus sentimentos, né? Porque o que o mundo fala tá sentindo? Dê vazão a isso. Mas não, eu preciso controlar os meus sentimentos. Mas aí fica uma pergunta. Quando eu, né, preciso controlar os sentimentos, mas a força, né, o corpo, vem e fala mais forte, gera uma angústia. Não é uma contradição? A gente, talvez, dentro da igreja, mesmo caminhando dentro da igreja, às vezes traz uma ideia de que o corpo é ruim. A alma é boa, o espírito é bom, mas o corpo é ruim. Ideia platônica essa. O corpo é ruim, vamos mortificar o corpo é uma praga, né? Não aguento, né, esse negócio em mim. A nossa sexualidade não é um negócio em mim, não é uma força externa que vem e possui a minha vontade. A nossa imagem e semelhança com Deus nos dota de uma capacidade de nos controlar, de uma autodeterminação. E, logicamente, o pecado vem tentar desordenar isso. Então, nós vivemos essa tensão, esse conflito. E é preciso, mais uma vez, deixar o Espírito nos fortalecer. O Espírito vir nos ajudar nesse autocontrole. A palavra de Deus diz, não nos foi dado um espírito de medo, mas foi um espírito de amor, de coragem, de autodomínio. Então isso é um dom de Deus, é uma graça de Deus que nós precisamos fortalecer, nos agarrar, confiar também no auxílio do Espírito Santo. Tudo que a gente está falando aqui, gente, não acontece por mérito próprio. Com muito esforço, com muita luta, mas sempre com a graça de Deus. E aí a gente vai ser uma pessoa una, né? Uma pessoa com um corpo, uma alma, mas o Espírito que vai regendo, né, essa realidade e vai nos colocando mesmo numa qualidade de vida, galera. Que a gente não está falando de prisão, a gente não está falando de infelicidade, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de sermos cristãos de verdade. O assunto é muito bom, um breve intervalo só para você... Nossa, vou lá, vou pegar uma água, vou beber e voltar e mandar sua pergunta aí para Fernanda. Enquanto isso, a gente vai para o intervalo escutando banda God First. Uma vida nova em Cristo, venha experimentar, e de coração rendido, dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, daqui menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Nasci pro céu, olhe mais longe, além do mundo, vou ir pro céu. Busque o alto, sobre a vida, veja o trono, onde está Deus. Alçando vou se lançar. E tira o pé do chão, galera!
levante para Cristo, não se arraste mais ao chão. Meu irmão, cabeça erguida, Ele traz a nova vida, o amor e o perdão. Olhe pro céu, olhe